Pois aqui vamos nós em 11 de junho, sexta-feira, 6h30 mais ou menos. E a gente acompanhando esse tema gravíssimo que se coloca no Brasil. Do meu ponto de vista, a gravidade não está no tema da taxação 50%. Isso é uma derivação, isso é uma consequência. Esses dias eu postei aqui um negócio que relembrava a chamada República de Vichy. O que era a República de Vichy na França dos anos 40, na França ocupada pelos nazistas? Era a República dos colaboracionistas. Quem eram os colaboracionistas? Eram franceses, traidores dos franceses. O Marechal Pétain era o chefe da República de Vichy. Terminou como terminou. Passada a guerra, as agruras, os horrores que o povo francês foi submetido pela ocupação nazista, os traidores da pátria, esses párias, eram agredidos nas ruas, porque aqueles que foram vítimas dos traidores fizeram questão de expor esses caras, essas mulheres, aqueles homens. Raspavam as cabeças, escreviam coisas, cartazes e colavam nas costas das pessoas. E elas eram ridicularizadas nas ruas. Ridicularizadas no sentido de mostrar: esses foram os traidores da pátria, contribuíram para que as violências que o nazismo praticou na França ocorressem. No Brasil, guardadas as proporções, essa turma de Bolsonaro deveria ficar conhecida como a turma de Bolsonaro, a República de Bolsonaro. Jair, que se quer Messias, mas não passa de um Bolsonaro. Traidores da pátria. Hoje, o que esses caras são capazes de fazer? E o bolsonarismo, ele tem uma característica, observem. Ele é grotesco. É iletrado. É culturalmente inexistente. Os fanáticos bolsonaristas são grotescos. Notem que a grande indústria, os grandes capitais, por interesses particulares seus, do capital mesmo, começam a dar de ombros para estes caras, porque no mundo do capital existe o pragmatismo. Foi o pragmatismo que fez com que esses caras bancassem o posto Ipiranga, fizessem, num período recente da República, Sérgio Moro, outro iletrado, que ninguém sabe como virou juiz federal, uma referência para eles mesmos, um juiz que retira da eleição um candidato e vai ser ministro da Justiça daquele que foi eleito graças à sua pena de... Peço desculpas por ter que pronunciar de novo a palavra juiz, porque aquilo não é juiz. Juiz não é assim. O juiz que nós conhecemos, o juiz que nós queremos, o juiz que nós precisamos, que estabiliza o Estado de Direito, é tudo menos aquele cara grotesco. Juiz Sérgio Moro, aquele outro pulha, procurador da República, olha
caçado, está com os direitos políticos suspensos. O Jair, que se quer Messias, mas não passa de um Bolsonaro, está aí, inelegível. Tarcísio de Freitas, o queridinho, hoje foi correndo falar com o chefe de negócios da embaixada americana, porque percebeu o tamanho da enrascada que se meteram. Mas não fosse isso, o Bananinha, aquele invertebrado que se declara deputado no exílio, baixou um Twitter detonando o Tarcísio de Freitas. Por quê? Porque para eles ou o judiciário se curva ou cai de joelhos ou nada valerá. Ele escreveu isso, está escrito, seres grotescos. Aquele outro, Flávio Bolsonaro, o rei do chocolate, fez comparações que, do ponto de vista... Olha, cara, é brincadeira, né? Bombas atômicas, os mais fortes jogaram sobre o Japão. Ora, era o final de uma segunda grande guerra. Não tem nada a ver. Mas o que fica da fala de Bolsonaro é que eles são aqueles caras que, diria o erudito, né? Se sentem bem quando estão genuflexos diante do poder e do mais forte. Ajoelhados, lambendo a bota. Esses são eles. E existem hordas de pessoas que seguem essa gente, fanáticos. Pessoas que têm uma interdição cognitiva que é bem explicada. Mas os traidores e esses ditos patriotas não passam de traidores. E um dia após o outro vem. Vocês notaram que essa turma não consegue trabalhar com o fato? Nem nas redes sociais eles conseguem sobreviver. Se o fato estiver presidindo as ações, não. Eles vivem de mentiras. Porque se eles não criarem uma mentira... Olha, aquele Nicolas, o que é aquilo? O empresariado do Rio Grande do Sul trouxe esse cara para falar aqui num fórum. Olha esse Nicolas. Se não tiver uma mentira, se não tiver algo bizarro, nem nas redes eles conseguem sobreviver. Estão levando um pau agora, porque o fato é indesmentível. O amiguinho Trump, o dono deles, escreveu na tal de cartinha o que realmente é. O tema tarifário não tem nada de tema econômico. Nada. Vejam bem, eu tenho cá para mim que esse é um troço, porque o Trump é chicken out. Ele é amarelo, ele é amarelão. Mas eu tenho para mim que esse troço vai longe por uma razão simples. O que ele pede para o Brasil fazer, e notem, não é nem para o governo brasileiro fazer, porque o governo brasileiro não tem ingerência sobre o judiciário. Ele pede para o judiciário cair de joelhos. E aí, tu pega deputado federal se juntando com grandes big techs nos cantinhos para resistir às decisões da justiça. Os jornais anunciaram isso hoje à tarde. Um deputado aqui do Rio Grande do Sul reunido com empresas para decidirem, para estabelecerem uma estratégia de descumprimento de decisões judiciais. É o grotesco, gente. São os traidores. Eles reinauguraram a República de Vichy. Os colaboracionistas, os lambibota. Mas tem quem gosta, e as consequências, diria o conselheiro Acácio, elas vêm depois.